Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra do CPF Franciscanos. Hoje, quem está conosco com a palestra é o Armando Lúcio Ribeiro, né, com o tema Conhecimento como ferramenta para evoluir. A gente vai iniciar agora os nossos trabalhos com a leitura do Evangelho com o nosso irmão Binho. A palavra está com você, Binho. Boa noite a todos. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 16 e o item 8. O capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o título da mensagem é Desigualdade das Riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão
o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificar do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Oh, desculpa aqui para mudar aqui. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Uma mensagem muito interessante e atualíssima, né? E a gente tem que pensar nisso, que o problema não é a pobreza e a riqueza, o problema é o que está dentro do nosso coração, de nossas atitudes. A gente não deve cobiçar o que tem e também não deve ficar se lamentando do que não tem. É ver as oportunidades, o que nós podemos fazer para nós avançarmos. Isso, de preferência, que é o que o alto quer de cada um de nós, sem prejudicar ninguém. Porque a missão que nós temos aqui é de nos melhorar, não somente intelectualmente, mas espiritualmente e moralmente. Então, as duas são provas, porque a pobreza é uma prova e a riqueza mais ainda. Né? Então, você pode até cobiçar ser rico, mas será que ela seria para o seu bem ou para o seu aniquilamento? Né? Só você que pode responder. Enquanto isso, vamos procurar nos melhorarmos como seres humanos para que essa humanidade progrida sempre. Boa reflexão para todos. Ok, Bina, obrigada pela leitura. E agora a gente vai à nossa prece inicial com o Tonho. Rogando a Deus a sua infinita bondade e misericórdia para todos aqueles que passam pelas provações momentâneas da riqueza ou da pobreza, que nos encaminhe a todos para fazermos parte do rebanho, da construção do homem e da mulher nova do futuro, através da prática do bem, da caridade e, acima de tudo, da doação para a vida de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que a misericórdia divina nos permite ter, quer seja a beleza, quer seja o poder, quer seja a riqueza, quer seja também pobreza. E nós sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco nessas travessias dolorosas para nós. Por isso, nós te pedimos, abençoa-nos a todos, pois todos somos Teus filhos e dignos da Tua misericórdia. Assim seja.
Com vocês, Armando Lúcio, que irá nos brindar hoje, né, uma palestra bastante chamativa sobre o conhecimento como ferramenta para evoluir. Com vocês, Armando Lúcio. Meus estimados irmãos em Cristo, companheiros trabalhadores e frequentadores do franciscano, trago um abraço fraterno dos que fazem a União Espírita Cristã, agradecendo desde já a oportunidade de estar aqui, que o franciscano me dá de eu pagar um pedacinho do meu débito, né, de estar aqui conversando com vocês, para nessa nossa conversa a gente tirar algumas reflexões. Vamos falar sobre o tema o conhecimento como ferramenta para evoluir. Ultimamente tem escolhido os temas para as palestras lá da nossa casa, da União Espírita Cristã, nosso irmão Joãozinho. E ele só escolhe tema bom, sabia? Os temas dele são temas que, até pelo fato da gente se preparar para fazer uma palestra, a gente já é o primeiro beneficiado de todo, porque a gente ganha muito conhecimento. E como o próprio nome da palestra já diz que o conhecimento é uma ferramenta para evoluir, a gente, pelo menos, entra no caminho da evolução. A gente vai fazer o nosso livre-arbítrio se a gente quer evoluir ou não, mas, pelo menos, a gente ensaia essa evolução, esse caminho. Interessante passagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, número 5, que nos traz o Espírito de verdade, né? Ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Né? Eu acho interessante, eu sempre gostei muito dessa frase, porque é uma frase que tem exatamente 100 anos antes do meu nascimento. Né? Uma frase que vem um século, exatamente, antes de eu ter nascido, e vem esse chamado que o Espírito de Verdade nos faz, né? Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Porque somente assim, nos instruindo, é que nós vamos poder refinar, sistematizar o nosso conhecimento. Por quê? Porque é através do conhecimento, da instrução, que nós estaremos atendendo ao chamado para fazer do Cristo o nosso Consolador. Se nós não nos instruirmos de que o Cristo é o nosso Consolador, nós não vamos, portanto, ter essa convicção. Nós poderíamos acreditar, por ser um repasse de geração para geração, de que Deus é grande, de que só Jesus salva, mas isso era um repassado, um remoído, que a gente, não tendo essa convicção, poderia ser que, quando chegasse alguém com outra ideia, suplantasse essa ideia. Portanto, a crença que se quer que nós tenhamos em Deus é a crença com a instrução, é a crença nos diz o Espírito de Verdade, para que, nos instruindo, nós tenhamos a verdadeira capacidade
de defender as nossas ideias, de defender a palavra do Cristo. Efetivamente, não acreditar em Deus, se a gente não acreditar no Evangelho de Jesus, vai chegar alguém e dizer assim: olha, Jesus disse que quem não deixar o pai e a mãe e que fosse segui-lo, não entraria no reino de Deus. Como é que pode? Você acredita nisso, que Jesus tivesse essa estranha moral, que inclusive é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente não tiver a convicção, se a gente não estiver instruído, a gente vai vacilar nesse ensinamento cristão muito forte que nos traz aqui o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde esse tempo que o Evangelho nos é fonte, no sentido de que esse conhecimento é a alavanca para a nossa libertação. E nós só poderemos evoluir, nós só poderemos nos melhorar se nós estivermos libertos dos atavismos, libertos das ideias primevas, ideias primitivas que nós tínhamos no início da nossa existência enquanto criaturas de Deus. Estamos evoluindo, mas é preciso a gente ter essa convicção do que diz o Evangelho de João, conhecer a verdade. Também é por isso que, para se conhecer a verdade, para se libertar dos sofrimentos, das agruras que nós temos, quanto menos adiantado nós estivermos, para isso é preciso a gente amar muito. Só o amor vai fazer com que a gente vença isso, né? E a verdade é amar. A verdade é amar e instruir-se. E a providência divina é sábia, né? Que, no sentido de que o conhecimento é a alavanca, a ferramenta para a nossa evolução, aí ele traz a terceira revelação, sendo chanceler dessa revelação, quem? Um educador, um pedagogo, criado na escola de Pestalozzi, o Messier Rivaio, né, que nós conhecemos por Allan Kardec, ele sistematizou a doutrina espírita como só pode ocorrer com um educador, como um pedagogo que ele era do ponto de vista material e inteirou-se, porque nós somos seres integrais, como o espírito nos traz, com toda a sua pureza de pensamento, ele nos traz essa codificação. Você colocar no livro dos Espíritos aqueles livros, os 4 livros, com aquela sequência de perguntas, é lógico que ele tinha uma colher de chá ali muito grande, recebia a intuição de nada mais. Sócrates, o nosso amigo de tanto tempo, não porque eu fosse tão bom quanto Sócrates, é que talvez fui eu que obriguei ele a tomar cicuta naquela época, para vocês verem a diferença de evolução que tínhamos nós naquela época. Mas a doutrina espírita, o Espírito de Verdade, diz: amai-vos e instruí-vos, e vem por um educador, por Allan Kardec. E esse conhecimento aí vai ficar mais fácil, mais fácil de trabalhar e se desenvolver, porque agora com um método pedagógico. Ninguém deve se esquecer de que, por exemplo, Jesus
dado ao grau de intelectualismo um pouco menor do pessoal da época em que ele esteve encarnado entre nós, ele falava por parábolas, porque senão não se conseguiria compreender, né? E como existem os ciclos das existências, depois desse tempo de Jesus, veio aquilo que os grandes historiadores, como o nosso irmão André, né, chama de Idade das Trevas, né? Onde tudo tomado, principalmente no Ocidente, tudo tomado pelo obscurantismo da fé, né? Houve aquela junção do Estado e da religião juntas, que produziu uma certa reviravolta no mundo e desviou-se o conhecimento do cristianismo, que tinha o objetivo de florescer mais tempo, e precisou de algumas situações como reformas, como protestos, daí a designação protestantismo. Por quê? Porque o homem ficou incapacitado de desenvolver momentaneamente o conhecimento e logo de evoluir. Então, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a denominação "não coloqueis a candeia sob o alqueire", ou debaixo do alqueire, para que essa lâmpada, essa luz do conhecimento, ela seja colocada em um local onde possa resplandecer, onde possa iluminar todo o seu raio de ação. Mas não é você colocar assim uma lâmpada, uma luz bem grande ao relento, porque certamente vai ou ofuscar quem está na escuridão total ou vai ser tragada pelo vento, pela tempestade. Isso significando de que é preciso que a lâmpada venha, a luz venha no momento certo, quando nós pudermos observar essa luz, quando nós tivermos condição de não se obscurecer com aquela luz, como Paulo de Tarso se obscureceu e cegou com a luz que ele viu de Jesus nas portas de Damasco. Então, era preciso que o homem se preparasse, né? Ele estivesse maduro o suficiente para, através do conhecimento sistematizado, começar a conhecer as grandes verdades. Aí, o que foi que houve? Que na história chama-se o iluminismo, a luz do conhecimento, ainda que material, foi chegando para o homem, a fim de que o homem começasse a pensar de forma mais racional e que, pensando de forma racional, pudéssemos ser aquinhoados, abrilhantados, beneficiados com a luz da terceira revelação da fé raciocinada, né? E é aí, nesse aspecto, que o homem progride com o conhecimento, a providência divina permite ao homem progredir, e, à medida em que o homem progride em razão, ele vai rejeitando certos obscurantismos, ele vai rejeitando a fé calcada exclusivamente em dogmas, né? E, muito embora ainda talvez conduzido por um sentimento meramente científico, um sentimento puramente, estritamente material, o professor Rivaio foi chamado, convidado para observar aqueles fenômenos das mesas girantes, daquelas batidas que ocorria como se fosse uma farra. Era a febre da época em Paris, e todo mundo se reunia nos cafés para que isso pudesse acontecer. E ele vai com o objetivo de fazer tratativas do ponto de vista científico, e acaba, pela
pela mente limpa, pela razão, sobretudo, do que ele era portador, acaba verificando que isso é muito mais do que conhecimento meramente material, repassado de um encarnado para outro, como ele repassava. Né? Bom, e o objetivo, principalmente depois que nós somos contemplados com esse talento maravilhoso que é a doutrina espírita, o objetivo é fazer com que, a partir de agora, com essas ferramentas, o homem possa fazer do conhecimento algo útil, algo proveitoso para a sua evolução moral. Por quê? Porque não devemos nos esquecer de que o homem é esse ser complexo. Ele tem o seu corpo material, que tem necessidades materiais, mas ele também é um espírito que tem necessidade de evolução espiritual, evolução moral, e por isso o homem vai ter que usufruir do conhecimento que lhe é possível dispor para a sua evolução moral. Então, se a gente for retroagir no estudo do livro também de Kardec, A Gênese, no capítulo 3º, o item 12, que tem a seguinte ideia, né? Que a inteligência se revela por atos voluntários. E esses atos voluntários inteligentes são atributos exclusivos da alma, do espírito. Não são atributos do corpo humano. De maneira que, quando o homem pega esse conhecimento inteligente e coloca a serviço do espírito, ele está denotando um avanço, porque aí ele tem reflexão, ele faz a combinação, a deliberação do que deve fazer com esse conhecimento, e aí, quando ele delibera, ele está fazendo, digamos assim, que a apoteose do livre-arbítrio. A apoteose do livre-arbítrio, sem o qual o homem não evolui. Né? Então, a Gênese, quando ele diz isso, que a inteligência se revela por atos voluntários, atributos exclusivos da alma, está dando para nós essa ideia, como se dissesse assim: ei, cabra, aproveita esse tempo, você chegou o momento, já que você conhece a doutrina espírita, que agora você tem esse conhecimento. Agora, por exemplo, olha o que o conhecimento não faz. Nós estamos fazendo uma palestra em época de pandemia virtual, pela internet. Há 30 anos atrás, o homem não tinha desenvolvido esse conhecimento para fazer isso. Se estivéssemos em pandemia, estava cada um só, talvez, falando pelo telefone, e não tínhamos... Por quê? Porque é esse conhecimento que vai fazendo com que a gente se aprimore. É evidente que a gente pode utilizar para uma forma inexata, uma forma que não evolua, mas pode utilizar. É o nosso livre-arbítrio que vai dizer isso. É por isso que a nossa felicidade, né, cada vez mais a gente se convence disso, que só depende de nós. Porque ninguém pode sofrer, ninguém pode ser feliz por mim. Por mais que o pai goste do filho, por mais que a mãe goste do filho, o pai e a mãe não vai sofrer pelos erros do filho, no sentido que eu digo, no sentido espiritual. Né? No sentido espiritual, ele não pode sofrer, por quê? Porque ele faz a sua parte. Ele faz a sua parte, dá as condições necessárias. Isso tem até uma música antiga que eu gosto muito, que chama-se Conselho ao Filho Adulto. Né? Não sei se alguém já ouviu essa música, mas é muito interessante. Muito bem. Ainda no livro A Gênese, também de Kardec, no item 24 desse capítulo 3º, quando a gente lê, a gente conclui que o homem, desde os tempos mais primitivos, ele evolui. Ele evolui.
Muito embora, às vezes, a gente tem gente que diz assim, não, o mundo está cada vez pior, o mundo não tem jeito, hoje é muito diferente. Não, o mundo evolui. A luta é sempre necessária. Por quê? Porque ninguém nem pense que terminou a sua tarefa, nem pense que terminou a sua lida de ter que lutar. Por quê? Porque eu digo assim até com alguns amigos. Amigo, se você disser que terminou, já cumpriu tudo que você fez, e por isso que tá bom de se aposentar, se você já cumpriu tudo, você vai desencarnar. Você vai desencarnar, porque já cumpriu tudo, você está fazendo o que aqui? Ninguém vem aqui a passeio, não. Ninguém vem a turismo, a lazer. Você não está de férias, não. Você veio aqui cumprir uma coisa. Então, ainda no item 27 do livro A Gênese, né, diz que a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. E só à custa de muito conhecimento é que o homem vai conseguir seguir adiante até a perfeição. Né? Já disse um cancioneiro popular que nós um dia seremos anjos. Um dia seremos, mas vai demorar um pouco. Né? Vai demorar um pouco. Agora, vai demorar mais se a gente não fizer o livre-arbítrio de forma correta, de forma eficaz. E, para isso, vamos aqui a uma lição Estamos chegando agora ao intelectualismo. Né? Chico Xavier, no livro O Consolador, né, faz a seguinte pergunta a Emmanuel. Né? A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? Pergunta de Chico. Né? Quer dizer, não precisa do conhecimento comum, do conhecimento humano repassado por humano. Ele não só precisa do conhecimento material. Aí Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado da Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, né, o sentimento, o conhecimento espiritual, sobre o segundo, conhecimento material. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer inúmeras perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Né? O homem tem, sim, tendo em vista ser um ser integral, que buscar as duas evoluções. Buscar a sua evolução no conhecimento humano e a sua evolução no conhecimento científico. Mas às vezes, a gente tem determinadas análises, assim, com uma visão menor, né? Mas a análise que a gente pode fazer, por exemplo, é que no último século, no século XX, houve uma mudança de conhecimento humano muito forte, né? As tecnologias exageradas, né? Exageradas que eu digo com a evolução. E será que nós progredimos assim também do ponto de vista moral? Será que do ponto de vista das nossas qualidades, das nossas virtudes, nós progredimos o suficiente? Emmanuel nos diz aqui
que ambas servem. Agora, nós não devemos descurar de que o nosso aprimoramento moral é muito mais importante. É muito mais importante, por quê? Porque o conhecimento intelectual sem a elevação moral é perigosíssimo. É perigosíssimo. O que é que o homem vai fazer com esse conhecimento? Hã? Ele vai fazer o quê? Aprende muito internet para fazer fake news. Aprende. Teve o conhecimento. Há um X muito grande de uma questão, por exemplo, da energia nuclear, né? Da energia nuclear. Aprendeu-se a energia nuclear para que pudesse elevar o conhecimento científico e ajudar a humanidade. Mas aí, potencialmente, a destruição fica, digamos que, ameaçada, né? É evidente que... por que isso? Pela má utilização dessa fonte de energia. É pelo conhecimento indevido. Então, não devemos descurar de que é bem mais importante a gente, primeiro, se aperfeiçoar moralmente, para depois saber o que vamos fazer com esse conhecimento que vamos adquirir, porque pode ser uma alavanca de destruição. Pode ser que nós possamos adquirir muito débito com isso, né? Naquela obra de Kardec, que não é de Kardec, né? Porque obras póstumas é uma obra que ela traz as ideias que Kardec fazia, aquelas pontuações, mas foram achados, compilados pelos seus amigos, que, após o seu desencarne, resolveram publicar esses escritos esparsos. E na Obras Póstumas, na primeira parte, né, que tem o título Profissão de Fé Espírita Raciocinada, né? Há um trecho que diz assim: o homem tem... Isso é a palavra de Kardec, evidentemente que inspirado pelos benfeitores lá em Obras Póstumas. O homem tem por guia, na pesquisa, os atributos de Deus. Quer dizer, quando o homem está pesquisando, né, ele tem por guia toda a bondade de Deus, né? E uma vez que o Pai de todos nós, é um guia infalível, eterno, imutável e bom, nós temos que, como primeira coisa, e isso é o primeiro mandamento, amar a Deus. E amar não significa tão somente o querer bem. Amar aí é no sentido de tê-lo como, da forma como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a tê-lo como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ora, se eu vou estudar, eu só vou estudar, eu sendo criatura de Deus, porque é permitido por essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a gente, no estudo, reconhecendo essa grandeza de Deus como causa primária de todas as coisas, a gente vai se livrar dos chamados falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos estudar, não é porque... Aí eu começo a estudar, na minha área de conhecimento, eu começo a estudar direito. Aí aparece um camarada muito bom, um camarada renomado, citado por 1000 pessoas que fazem um trabalho, mas aí eu vou fazer o cotejo do pensamento dele, vou fazer
o parâmetro, e é um pensamento que não é um pensamento inspirado por Deus. Não é um pensamento que está segundo o Evangelho. Então, eu tenho que me precaver desse aspecto. Por quê? Porque, às vezes, os grandes ídolos podem nos levar a cometer algumas falhas que, para quem conhece o Evangelho de Jesus, podem parecer primárias. Por que podem parecer primárias? Porque se alguém, vamos supor, vamos dar um exemplo bem grotesco, né? É um grande filósofo do campo do direito e ele acha, por exemplo, que só existe uma forma da gente combater a criminalidade, instituindo a pena de morte para os criminosos. Aí eu considero o cara bom e eu não vou cotejar isso, não vou fazer isso com o ensinamento do Evangelho, não. Então, quando eu faço a comparação com o Evangelho, eu vou colocar de lado essa pretensão daquele que até então, do ponto de vista terreno, era o camarada mais inteligente no campo do direito, e fujo a essa realidade. Por quê? Porque é um falso caminho o que ele quer que eu siga. É uma coisa que vai fazer com que, além de eu não evoluir, eu possa estacionar de forma a angariar muitos débitos. Além disso, eu vou estar perdendo o tempo necessário de praticar coisas boas no meu estudo. Por quê? Porque não devemos esquecer de que nós seremos cobrados não somente pelo mal que fizermos, mas seremos cobrados também pelo bem que, podendo fazer, a gente não fez. E, às vezes, quando a gente se deixa levar por uma situação dessa natureza não edificante, em desconformidade com o Evangelho de Jesus, a gente perde tempo, a gente perde a oportunidade de angariar conhecimentos úteis, positivos, para transformar em elevação para a sociedade. Por quê? Porque todo o conhecimento que nós tivermos, devemos ficar atentos de uma coisa: não vai servir para nós. Todo conhecimento que nós tivermos vai servir para aqueles que estão em nosso entorno. Por quê? Porque o nosso compromisso não é um compromisso conosco, não. O compromisso é para com o próximo. O nosso compromisso, o nosso resgate é para com o próximo. O conhecimento que eu vou angariar é a ferramenta necessária para que eu possa amar ao próximo de forma mais eficaz. Conhecimento é para isso. Quando eu não faço o meu conhecimento como objeto de amar ao próximo, eu estou fazendo que o meu conhecimento seja nulo, anulado. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos, que foi o nosso velho amigo, companheiro, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Não é pretensão, não, sabia? É porque é amigo e companheiro, mas Santo Agostinho é um camarada bom, ele era amigo de gente ruim também. Quando eu estou dizendo que era meu amigo, não estou dizendo que eu era igual a ele, não. Santo Agostinho gostava dos fracos também. Aí, então, Kardec pergunta: qual é o meio mais prático, 919? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta:
Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha como o conhecimento é importante. Você precisa conhecer a si mesmo para evitar ser arrastado para o mal. Quer dizer, você conhecer as suas limitações, conhecer as suas capacidades. Aí, na questão 919A, Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Né? Kardec disse, tá, beleza. A gente tem que conhecer a si mesmo. Mas como é que eu vou fazer para conhecer a mim mesmo? Olha a resposta formidável de Santo Agostinho, que é uma lição para a gente, né? Quer dizer, tudo é lição, mas essa especificamente no dia de hoje. Ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. É assim, é essa, está aqui com a resposta dessa. Santo Agostinho me ajudando desse jeito, eu tinha que fazer uma palestra que ia chegar em alguma coisa, ia resultar em alguma coisa. Também é o fraco, se amparando em Santo Agostinho, né? Mas é interessante a gente observar o seguinte, né? Esse conhecer-se a si mesmo é você aplainar, é como você preparar o terreno para plantar. Você conhecendo a si mesmo, você vai evitar de pensamentos malévolos, que você seja arrastado às tentações e saber naquilo que você tem fragilidade que precisa se reforçar e se melhorar. Era Santo Agostinho perguntando o que ele deveria fazer, né, para que pudesse usufruir de uma melhor condição de enfrentamento às tentações. Né? Então, chegando mais para o final, né, chegando quase que nos finalmente, vamos relembrar o que Divaldo Pereira Franco, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, no seu livro Lições para a Felicidade, falando sobre a importância da educação, não é? Sobre a importância da educação. E quando ele fala aí sobre a importância da educação, é a educação material e a educação moral. Vamos ver o que ele diz pelo espírito de Joana de Ângeles. Somente, portanto, pela educação moral, como nos esclarece Allan Kardec, será possível edificar o indivíduo saudável, responsável, capaz de edificar uma sociedade feliz. Então, a educação moral é a base de tudo. A educação moral é a ferramenta para a gente evoluir a si e evoluir toda a humanidade. Não tenhamos nenhuma dúvida. Vamos fazer um tremendo sacrifício. Vamos fazer. Um sacrifício que vai ser muito bom aos olhos do Pai Criador. Tenham calma. Não é o sacrifício de você sacrificar um animal, de você subir 500 degraus de joelho. Não é isso.
o sacrifício que nós vamos fazer é sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a sua chamada hora vaga. Não existe hora vaga. Você vai sacrificar a sua lerdeza, você vai sacrificar a sua preguiça e buscar se instruir. Porque você se instruindo, ao final, na última citação que eu fiz de Joana de Ângeles, você se instruindo, você está efetivamente trilhando, você está fomentando o caminho da sua felicidade. E no momento em que você está fomentando o caminho da sua felicidade, você fomenta a dos que estão ao seu redor. Então, é esse conhecimento que nós precisamos ter, essa alavanca que vai fazer com que a gente seja cada vez mais evoluído. Um dia nós seremos anjos, não tenhamos nenhuma dúvida. Enquanto não somos, vamos trabalhar, vamos buscar o conhecimento para a nossa evolução. E esse conhecimento está na prática do Evangelho. Muita paz, meus irmãos. Fico aqui à disposição e agradecido por essa colher de chá que o franciscano me dá. E até rimou. Muita paz para todos. Ok, Armando, parabéns pela palestra, certo? Realmente, assim, muito aprendizado, a gente vê a sua dedicação, certo? Em trazer esse conhecimento para a gente, né? Nesse momento que a gente compartilha, né? Desse conhecimento seu. Enfim, agora a gente vai abrir para aquela sessão, gente, que a gente adora, né? De interação, de interagir com vocês. A gente deixa aqui o aviso para que quem quiser abrir o microfone, que é bem mais interessante também, a gente gosta de ouvir vocês, certo? Então, podem abrir o microfone. A gente tem, só avisar aqui, quem preferir pode escrever sua pergunta aqui, a gente já tem uma, tá, Armando? Eu vou ler daqui a pouquinho, eu só queria acertar aqui, eu gostaria só de saber se a Érica pode fazer, né, ao final dessa etapa de perguntas, a prece final. Dá certo, Érica, você fazer nossa prece final? Não sei se ela está ouvindo. Enfim, enquanto ela não responde, eu vou passar aqui. Lúcia, boa noite a Pronto. todos. Então tá ótimo, Érica. Você fica aí no aguardo. Quando a gente finalizar essa fase, você já passa a bola para você, ok? Vamos aqui, Armando. A primeira pergunta aqui é do Arixon, certo? E ele diz: o conselho socrático, conhece-te a ti mesmo, pode ser considerado a primeira e mais elementar forma em abstrato de usar o conhecimento como condicionante de reforma íntima? E tal não se sobrepõe, do ponto de vista humano, ao conhecimento científico e ou tecnológico? É com você. Exatamente, meu irmão Arixon. O conhecimento socrático, né, da mensagem, da lição de mandar a gente conhecer-se a si mesmo, né, essa resposta é de que, conhecendo a si mesmo, nós vamos buscar fazer o cotejamento, porque se você não conhece o Evangelho, você conhecer a si mesmo, você não tem comparação com o que fazer. No momento em que você conhece o Evangelho de Jesus, você vai fazer essa comparação e saber se está trilhando o caminho certo para a sua reforma íntima, né? Então, de fato, é a primeira forma de a gente fazer essa reforma íntima. E que se sobrepõe, esse conhecer-se a si mesmo, se sobrepõe ao conhecimento científico ou tecnológico. Agora, da vez passada, eu fiz uma palestra
e, em seguida, depois um colega, um irmão, me colocou esse questionamento, aí eu respondi dessa forma. Ora, se fosse, não houvesse essa sobreposição do conhecimento moral sobre o conhecimento material, seria a mesma coisa de que fora da igreja não há salvação. Ou seja, essa antiga acepção de que fora da igreja não há salvação, a doutrina espírita, já inspirada por Paulo, nos diz que deve ser fora da caridade. Por quê? Porque se assim fosse, fora da igreja não há salvação, aqueles que professassem uma fé diversa daquela igreja que diria fora da igreja não há salvação, seriam, digamos que, perdidos, seriam criaturas perdidas pelo Criador, né? Por quê? Porque não professava aquela fé, porque não tinha o conhecimento daquela fé. Então, o conhecimento científico ou tecnológico, ele pode ajudar bastante. Agora, na medida em que não haja uma boa utilização desse conhecimento, longe dele fazer alguém evoluir, pode fazer com que a pessoa adquira débitos, né? Então, é nesse sentido que a doutrina espírita nos revela. Certo, a gente... Essa de André, né? tem essa de André. Não sei se acho que ele não está podendo abrir o microfone. Mas então, eu vou fazer a leitura. Eu vou certo? fazer, deixa eu fazer. Tá bom. Como explicar pessoas boas sem formação intelectual e pessoal muito intelectualizado que não demonstram moralidade? É justamente dentro dessa linha raciocínio, porque não faz uma boa utilização do conhecimento material, né? Ora, a pessoa tem um conhecimento intelectual por motivo exclusivamente de vaidade, por motivo exclusivamente de orgulho e em um egoísmo exacerbado, quer que aquele conhecimento só lhe sirva para o atendimento das necessidades materiais. Por outro lado, você vê pessoas por exemplo, Matérias de Calcutá, o próprio Chico Xavier, né, que não tinham essa intelectualização toda, mas tinham uma formação moral muito grande. Me faz lembrar uma música antiga de Antônio Marcos, né? Pouca gente vai se lembrar, eu acho que só Bino aqui se lembra disso. O Homem de Nazaré, né? Dizendo que Jesus, ele foi humilde o tempo inteiro, ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor, né? Então, é essa situação que eu vejo, né? A gente utilizar o conhecimento que Jesus utilizou. Jesus é diferente de nós. Vamos chamar, vamos descer um pouco mais, vamos dizer, Madre Teresa de Calcutá, Chico, etc., e que teve essa, justamente, teve como exemplo dessa situação que o irmão André nos citou, né? Então, eu, pelo menos, que graças a Deus, fui contemplado com um pouco desse negócio de intelectualidade, né? Aprendi até a ler, que já foi uma coisa difícil, mas tento fazer com que, moralmente, eu também me evolua. Certo.
O Arixo aqui está complementando, né? O orgulho, vaidade e preconceito são as doenças que maiormente constroem esse paradoxo entre conhecimento e moralidade. Ele parabeniza pela palestra. Certo. Alguém quer Bino, participar? Mais alguma pergunta? Bino, Bino levantou a Sim. mão. Isso. O Armando foi, quer dizer, está sendo tão bom que o tempo voou, né? É um tema muito pertinente. Mas eu estava pensando aqui na questão do espírito de verdade. Eu sou fã também dessa frase, quando ele diz que amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? E instruí-vos, eis o segundo. Porque amar é imprescindível. Ficou mostrado aí, e na nossa realidade, que somente a asa do conhecimento não é o suficiente. E agora eu não concordo quando ele diz que todas as verdades se encontram no cristianismo, né? O que há de errado que os homens, né? A verdade ninguém sabe, né, qual é a verdade. E conheceis a verdade que ela vos libertará. Também qual a verdade, porque existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade que a gente não sabe, né? Mas veja bem, a questão desse progresso, porque como você falou, Armando, a gente acha que nós evoluímos, né? Mas não, é porque o progresso que a gente alcançou, as tecnologias, tudo é como se nós vivêssemos num reality show. Então, qualquer coisa que você diz, você tem uma posição, você tem logo uma oposição. Por exemplo, eu, quando via assim, um fato, eu condenava logo. Um exemplo aí, há alguns anos aí, eu acho que há uns 30 anos, uma pessoa, um cidadão, vinha no carro com a esposa e o filho, de repente ele para o carro e pega a criança, um bebê, e joga contra uma árvore, né? Então, antes, eu já condenava logo esse cara, mas hoje, como eu fiz no momento lá, eu não tenho condição de condená-lo, né? Eu não sei, eu não conheço aquele cidadão. Falar em conhecer, a gente não se conhece. A gente tem medo de se conhecer, de fazer essa viagem. Nós temos medo, né, do que a gente vai encontrar. Outra coisa, quando alguém é acusado de corrupto, pode ser em roubo, pode ser em adulterar alguma coisa, ele logo é taxado, né? Ele logo é condenado. Aí alguém vai dizer assim, rapaz, antes de condenar, você pergunta o que Jesus faria no lugar deles. Não, isso aí eu sei. A pergunta seria essa, ou a pergunta é essa, o que eu faria quando fosse tentado? Como é que eu reagiria? Reagiria diferente dele? Ou eu cederia à tentação do dinheiro, ou à tentação da beleza, do encantamento, né, das tentações do mundo? Essa é a grande verdade, né? Então, o crescimento intelectual, ele não é muita coisa quando não existe o conhecimento moral. E é isso que a gente está procurando, né? É isso que você nos traz aqui com muita propriedade, doutor Armando. Muito bem. Deixa eu só também fazer uma pontuação nessa questão do espírito de verdade, quando ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. Ele diz assim: precisa, às vezes, tem a tradução do livro, né, da edição. Ele não diz que todas as verdades estão no cristianismo, ele diz todas as verdades são encontradas. Porque elas são encontradas no cristianismo e podem ser encontradas também em outras religiões. Elas podem ser encontradas no cristianismo. Ele não trouxe para o cristianismo exclusivamente aí essa situação. Elas podem ser encontradas. Quem pratique o bem, a caridade, como
como Madre Teresa de Calcutá fazia lá na Índia, né? Ainda que não fosse cristã, estaria também inserido, né? Agora, veja bem, às vezes, é porque nem o conhecimento humano, que é falho, o homem, às vezes, ele pratica em sua inteireza, né? Por exemplo, nessa questão que você deu, de alguém pratica um ato criminoso, aí todo mundo vai condená-lo, vai fazer depreciações sobre a conduta daquela pessoa, né? É porque inventaram agora, o homem inventou agora um negócio de liberdade de opinião, sabe? E é uma coisa, eu acho que às vezes sem limite, porque a minha liberdade de opinião, ela só pode ser expressada até o momento em que não prejudique alguém. Agora, veja, construiu um arcabouço assim, né? Era para... e eu gosto de dizer isso porque é minha cadeira na universidade, que é processo penal. Existe um devido processo legal. Então, disseram, Bino desviou um dinheiro. Aí, o que é que eu faço? Eu faço uma denúncia contra Bino e Bino tem a oportunidade de defender-se. Vai apresentar seus argumentos, etc. Aí, então, é que é a sociedade organizada fazendo isso. Agora, porque o homem faz de forma errônea, o julgamento de forma errônea, né? Agora, se for para fazer certo, o homem construiu, com o seu conhecimento, ele construiu, tem a Constituição que diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. Construiu que determinadas coisas têm que estar em segredo. Agora, a utilização, é aquela coisa que eu digo. O homem não utiliza o conhecimento que tem, o conhecimento necessário, e aí adquire débitos, né? E como eu trabalho no júri, não sei se vocês sabem, né? Aí tem advogado que vai com o seguinte aspecto para o jurado, né? Doutor Armando é um homem cristão. E, doutor Armando, o senhor não sabe que existe aquela frase, não julgueis para não ser julgados? Como é que o senhor quer que o jurado julgue e condene o camarada? Aí eu disse, olha, isso é uma questão de interpretação, né? Não julgueis mal para não ser julgados mal, porque nós seremos julgados da forma que nós julgarmos, né? Nós seremos julgados da forma como nós julgarmos. E isso aí não é propriamente um julgamento da forma que tem o não julgueis para não ser julgado. O não julgueis é uma lei divina. Agora, existem as leis dos homens, as leis humanas. E é evidentemente que, uma vez que lá está estabelecido, tem que cumprir essa forma. Agora, fazendo por isso que a gente tem que se preparar moralmente, fazendo esse julgamento da forma a seguir o Evangelho de Jesus, né? Essa instrução que vai fazer com que a gente não erre, perguntar como Jesus agiria, né? E, às vezes, eu digo no júri também, né? Você quer fazer o júri? Como foi que Jesus julgou os vendilhões do templo de Jerusalém? Ele julgou e já foi mandando todo mundo para fora. Derrubou as bancas e as barracas de todo mundo. Por quê? Porque era ali uma atividade humana, né? Era uma atividade humana. Mas é muito interessante essa questão de a gente utilizar, fazer as ponderações, porque por mais experiente que seja um julgador, que seja um acusador, que seja qualquer pessoa, por mais experiente, o fato sempre se renova,
né? O fato não é um dado de computador. A conduta humana não é um... Então, nós devemos sempre estar alerta para isso, para colocar o Evangelho acima de tudo como nosso guia, como nosso referencial. Ok, Armando, a gente tem aqui uma pergunta do Canindé, certo? Ele faz uma reflexão também. Levamos uma vida toda e não nos conhecemos, e por vezes não conseguimos. Então, como queremos conhecer a outra pessoa? Levamos uma vida toda e não nos conhecemos, e por vezes não conseguimos. Então, como queremos? Essa questão de conhecer a outra pessoa, eu não vejo que necessariamente, para que a gente possa ajudar o próximo, a gente não precisa conhecer. A gente precisa conhecer a sua necessidade. A gente precisa conhecer a sua necessidade. Por quê? Porque conhecer é muito difícil. É um ato que deliberaria, às vezes, uma vida toda e a gente não conhece. Mas a gente precisa conhecer a necessidade, né? Aí, a partir do momento que a gente obedece aquele preceito socrático, que a gente conhece a si mesmo, aí a gente sabe qual a nossa necessidade. E aí vai ser fácil, digamos, observar a necessidade do outro. As necessidades em geral, a primeira coisa que o outro precisa é da nossa atenção, porque se nós não dermos a atenção, nós não vamos poder emprestar-lhe nenhuma solidariedade, né? Depois de prestar a atenção, a gente vai conseguir captar. Se não tivermos ainda conhecimento material para essa percepção, porque um psicólogo, por exemplo, às vezes olha para uma pessoa, a pessoa fala 3 palavras, o psicólogo detecta e pode dar um aconselhamento. Mas se nós não formos um psicólogo, aí nós seremos inspirados, poderemos usar da nossa experiência, né? Então, eu não vejo que a gente precise de conhecer a outra pessoa para ajudá-lo. Vejo que a gente precisa conhecer da sua necessidade, né? Da sua necessidade. Às vezes a gente não precisa nem fazer tanta pergunta, sabe? Às vezes a gente vai ajudar uma pessoa, vai perguntar de onde você vem, há quanto tempo você está aqui, etc, etc. A pessoa não quer isso, a pessoa quer que alguém lhe dê atenção e, às vezes, no mais imediatismo, mas existe, porque nós somos seres materiais, a pessoa precisa de um prato de sopa, de um prato de comida. Então, é melhor a gente deixar para o segundo plano, fazer tanta pergunta. De mais imediato, nós devemos conhecer a necessidade do próximo. Posso? Sim, Dinaida aí está na vez, porque se não fizer pergunta, aí a gente pode monopolizar. Deixar a Dinaida aí. Mas se for uma continuação do que o Armando estava falando, você pode continuar, Binho, e em seguida eu faço a pergunta. Vamos ver aqui a Dinaida. Certo, a Ednaide. Quando se diz conhecer a si mesmo, não seria se instruir nas leis divinas? Conhecer a si mesmo para não cair no mal? Exatamente. Conhecer a si mesmo, você seria você conhecer essa criatura que é filha de Deus, aí você conhece a si mesmo, né? Esse conhecer a si mesmo está muito longe de ser um trabalho humano. É um trabalho que apenas com a reflexão, com base no cristianismo, com base no evangelho, você vai conhecer e fazer como Santo Agostinho nos dizia. Eu fiz tudo de bem hoje, eu cumpri, eu fiz alguma coisa para machucar alguém, conforme o evangelho de Jesus. Então, seria efetivamente essa instrução
nas leis divinas que prevalecem sobre as morais, e a gente fazendo isso não vai cair no mal, né? E vai fazer igual aquele repórter, igual um repórter francês que chegou um dia com um livro, Entrevista com Jesus Cristo, o nome do livro. Aí mostrou para o editor, aí o editor disse, isso é um livro de ficção, é? O cara disse, não, é um livro real. É, você quer dizer que você, mesmo acreditando no Espiritismo, quer dizer que você falou com Jesus, Jesus desencarnado, você teve essa comunicação, você não tem esse mérito, não. Como é que você vai fazer um livro, dizer que é um livro real, entrevista com Jesus Cristo? O cara disse, então vamos para cá, olha aqui o livro. Eu perguntei a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Jesus respondeu, 70 vezes 7. E assim vai. Assim era fácil fazer uma entrevista com Jesus. Exatamente. Vamos lá, Bino. Doutor Armando, aí em cima desse tema, né, do conhecimento, né, como ferramenta para o progresso, eu estava aqui pensando na questão das religiões, né? Porque desde o início da humanidade é que o ser humano ele sente a necessidade, que ele sente que há uma força maior, né? E com o tempo a gente vai, por exemplo, o Deus que me apresentaram na minha infância, aquele velho, barbudo, etc., naquele trono, mal-humorado, que castigava, que matava, é o mesmo Deus que o Espiritismo nos mostrou, só que, tirando aquele véu da nossa ignorância da época, né? Aquele Deus de amor, etc. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, porque, como o próprio Espírito de Verdade disse, que os erros que existem, não só do cristianismo, mas nas religiões, é do homem, né? Que nós somos imperfeitos, a religião, ela atrapalha a vida da gente, apesar de que muitos necessitam dessa prisão para não cometer coisas que cometeram antes, né? Por exemplo, eu sou católico, então eu cometi algumas falhas, cheguei até a ser preso, ou não fui preso, mas eu fui julgado pela sociedade e fiquei na marginalidade, mas se eu continuar como eu me dizia católico, ninguém vai acreditar que eu mudei. Então eu vou, com todo respeito ao protestantismo, eu vou ser protestante, porque aí tem aquela carapaça lá, né, que o pessoal vai ver que eu mudei, né, aquelas amarras lá. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa positiva. Mas, mesmo assim, para mim, ela continua sendo uma prisão, as amarras. Aí eu creio que, com conhecimento, é que você terá a consciência de que não há mais necessidade de você pertencer a uma instituição, qualquer que seja, religião. Por quê? Porque, com o conhecimento intelectual e a sua elevação moral, você diz, não, eu não necessito mais disso. Como é que você vê isso aí, então? Deixa eu fazer primeiro uma colocação. Todo preso, né? Antes dele ser preso, ele é católico. Aí depois ele se transforma em protestante, né? E vai fazer audiência, aí ele diz, não, agora eu sou salvo. Eu estou salvo. Aí, a explicação para isso aí é uma explicação que eu faço um certo elogio às igrejas evangélicas protestantes. Por quê? Porque elas estão presentes na penitenciária. Elas estão presentes. Eu digo isso com conhecimento de causa, que é o meu trabalho, né? Elas estão presentes. Antes da pandemia, nós íamos uma vez por mês, a nossa casa espírita ia uma vez por mês na penitenciária, e existia 5 outras igrejas evangélicas que iam também, sabe? Em dias diversos, né? E
E aí, essa é uma das coisas que a igreja evangélica tem mais. Mas vamos àquela questão mais básica, não digo básica, central do seu ponto de vista de agora. Nós espíritas, nós somos uns abençoados. Agora, no mesmo instante que nós somos abençoados, nós recebemos talento e temos que dar conta dele, né? Olha aí a nossa responsabilidade. Por quê? Porque, de fato, as religiões, ao longo do tempo, são como uma alavanca para o homem, mas são como uma alavanca a serviço do Estado, né? Aí teve a Inquisição, né? Aí depois, isso entre nós ocidentais, mas no Oriente era do mesmo jeito. O camarada dizia que era adepto de Deus tal para ganhar a simpatia da população e depois dominar o povo. Mas olha o quanto nós somos abençoados, nós espíritas. A doutrina espírita, como todos nós sabemos, ela tem os 3 aspectos: religião, filosofia e ciência. Então, quando me perguntam qual a minha religião, eu digo que eu sou cristão. Agora, mas cristão, aí a pessoa já fica assim. Mas cristão como? Eu digo, eu sou cristão que adoto a 3ª grande revelação de Deus à humanidade, o Espiritismo. Não, então isso não é ser cristão. Por quê? Porque o Espiritismo, a parte religiosa, ela tem como base o ensinamento moral de Jesus. Então, veja bem, a partir do momento em que a doutrina espírita ela está baseada nesses 3 grandes pilares do conhecimento humano: religião, filosofia e ciência. São pilares que fazem uma doutrina absolutamente estável. Não vai viver a doutrina espírita sob o risco do dogmatismo da fé cega, nem vai se transformar e se propagar com o materialismo arcaico que deixou as pessoas, digamos que assim, sem referência religiosa. E aí acrescenta isso, né? Acrescenta a religião, acrescenta o conhecimento científico, a filosofia, a forma de viver, a forma de enfrentar a vida. Esses 3 básicos conhecimentos que a doutrina espírita tem, ciência, filosofia e religião, vai facilitar a que nós, de uma forma raciocinada, daí que nós somos, a doutrina espírita é a fé raciocinada, nós possamos atingir todos os níveis e de todos os graus. Por quê? Porque quem já tem um determinado conhecimento, às vezes, se afasta das outras religiões por conta do dogmatismo que a ciência rejeita, por conta dessa fé cega que a ciência, às vezes, até essa fé cega que a ciência nega e critica veementemente. E a gente pode abordá-lo, rebatê-los de uma forma, digamos que, eu não diria que inteligente, porque todas as pessoas usam inteligência, mas de uma forma a não ferir-lhes o orgulho. Quando, por exemplo, alguma pessoa que eu conheça, que seja uma pessoa que tem um conhecimento científico muito forte, né? Diz assim, né? Eu só acredito
eu só acredito em espírito se viesse fulano, uma pessoa que desencarnou e que nós conhecíamos, se viesse fulano e me dissesse que está vivo, né? Uma pessoa do ponto de vista meramente material, científico. Aí eu digo assim, você não tem esse mérito. O cara já fica sem graça, sabe? Eu digo, você não tem esse mérito. A culpa não é dele, a culpa é sua, que você não tem esse mérito, né? Mas, e aí eu digo que não é, acabo como todos da doutrina espírita dizem, não é uma questão de satisfazer curiosidade. A doutrina espírita não é para satisfazer curiosidade, é para ajudar o homem, né? E tudo isso nessas outras religiões faz a gente lembrar uma coisa que já está dita também na doutrina espírita, que não é um dogmatismo, mas é uma coisa raciocinada. Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. No momento em que você, depois que a doutrina espírita, cristianismo redivivo, passa, por exemplo, vamos dar um exemplo, a aplicar passes, ele está fazendo o que Jesus e os discípulos faziam com a imposição das mãos, como Jesus fazia. Aí as outras religiões começam a fazer isso. A carismática fazendo determinado tipo de reunião, igrejas evangélicas levando para sessão de descarrego, como se chama lá, né? Quer dizer, futuro das religiões. Olha isso aí, dessa prática do cristianismo primitivo, da imposição das mãos, nós fizemos com os passes, isso apenas para dar uma ideia como é que será o futuro das religiões, trazendo essa fé raciocinada, desmistificada da doutrina espírita para o campo de todos, e aí vai ser uma só. Quando nós tivermos a humanidade toda nesse grau de conhecimento, ninguém vai mais fazer propaganda de religião, né? Vai dizer que minha casa está à sua disposição. E, Armando, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, a gente já está chegando aqui ao fim da palestra, né? Já vai dar 8h30. A gente agradece mais uma vez, Armando, por compartilhar, né, o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. É sempre um prazer ouvi-lo, certo? E eu gostaria de saber se você quer acrescentar algo. Não, só agradecer esse debate muito bom, né? Que faz com que a gente continue e fique mais assim, digamos assim, incentivado a nos instruirmos, né? Nos buscar nos livros, na doutrina espírita, o conhecimento necessário para que a gente não fique tão parado, né? Agradeço aos franciscanos e a todos os presentes por estar aqui e desejar uma boa semana para todos. Camila, você levantou a mão? Eu penso ter visto Camila levantando a mão. Não sei, deve ter sido um engano. Ok, eu gostaria... Tonhão ou André, querem acrescentar algo sobre as atividades antes da gente passar aqui para esse final para a Érica? Querem dizer algo? A palestra do Armando me mobilizou para a gente aprofundar essa questão da temática da reforma íntima, viu? Parabéns, Armando, muito interessante, profundas as reflexões, viu? Certeza, André. Eu fiquei aqui querendo também perguntar, entrar um pouquinho aí nessa questão que ele citou na palestra dele, das fake news, né? Mas aí a gente deixa para um próximo, né? Um próximo encontro. Certo? E Tonhão, quer acrescentar algo? Não, tudo ok. Tudo bem, graças a Deus. Certo. Então vamos lá, Érica, é com você, nossa prece final. Ok, boa noite a todos.
Quero também parabenizar Armando pela palestra, excelentes esclarecimentos. E chegado o fim deste momento, desse encontro, vamos convidar todos a levar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, nosso modelo, nosso guia de conduta inquestionável. E rogar ao Senhor da vida o amparo, o auxílio, o direcionamento, para que consigamos, Senhor, fazer as transformações íntimas que cada um necessita nessa jornada evolutiva. Abençoa-nos a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. Permite-nos uma semana de paz, de harmonia e, acima de tudo, de crescimento espiritual. Que o Senhor nos envolva com a tua misericórdia divina e nos conduza sempre no caminho do bem, para o bem e pelo bem. Seja conosco, Mestre querido, abençoa os nossos lares, as nossas famílias e a todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva, aqueles que ainda se encontram conosco neste plano da vida, assim como aqueles que já se foram para o plano espiritual. Que a tua luz imperecível seja o nosso farol guia, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos. Já Que fica o assim convite seja. para o próximo domingo vocês estarem aqui com a gente. Ok? Tudo bom para todos nós. Tchau. Tchau.